Se existe uma força em nós que é perigosa, temida e, curiosamente, alimentada, nutrida e por algumas tradições espirituais abominada, por outras utilizada, essa força é a raiva. O Buda falou muito sobre a raiva, Jesus falou sobre a raiva. Tá entre os 7 pecados capitais, a ira. Mas o que a gente aprende sobre a teoria das emoções é que a raiva é uma emoção inata. Os budistas vão dizer que toda emoção, inclusive e especialmente as negativas, são energia potencial, que na sua base são, na verdade, potencial de iluminação. O papel da meditação, da prática espiritual, do autoconhecimento, até mesmo da análise, é olhar para dentro, apaziguar todas essas forças de conflito e utilizar dessas energias que antes nos faziam sofrer e nos faziam causar sofrimento nos outros para agora trazer insight, libertação, para trazer consciência. A questão aqui, então, é como que a gente faz isso. Um de vocês mandou um comentário que eu achei muito legal aqui no canal. Calma, ciumentos. Eu acho muitos comentários legais, mas esse me chamou a atenção porque tem muito a ver com muita coisa que a gente está trabalhando. Como essa série de vídeos dos desejos, como a série de vídeos sobre equilíbrio emocional. E eu quero responder a pergunta desse nosso irmão de caminho, desse Sadaquinho, como tema do vídeo. Como que a sadhana nos ajuda a reconhecer nossa raiva e o que fazer com a raiva uma vez que ela apareceu. Vamos ver o que acontece. Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui a gente fala de revolução de si, esse esforço consciente e consistente para sermos hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje. Se você puder, deixa seu like, seu dislike, seu comentário no comentário de um amigo para fomentar a nossa Sangha online, para a gente fazer Jnana Yoga, para a gente usar de Tarka, o discernimento e afiar nosso intelecto. Mas manda esse vídeo também para mais gente que você sinta que precise saber o que fazer com a raiva. Vamos à pergunta do nosso amigo. O Edu disse assim: pode me tirar uma dúvida? Eu pratico yoga há mais de 10 anos, metade desse tempo em escola, outra metade em casa sozinho. A prática de meditação me trouxe uma percepção interna de que eu tenho uma energia gigante no meu interior, só que essa energia me parece uma agressividade ou raiva. Porém, na presença dessa energia, eu não fico agressivo no lado de fora. Pelo contrário, me sinto seguro, o nível do medo diminui muito. Queria entender de onde veio isso, por que eu sinto isso, se é bom ou não. Faço terapia há mais de 10 anos. Primeiro, parabéns, Edu. Uma das primeiras formas de aprender a lidar com esses campos sutis nossos é fazer terapia. Eu mesmo agora tenho atendido como psicoterapeuta e acho as ferramentas, tanto da terapia das emoções, do Paul Ekman, como do Jung, fantásticas formas da gente elaborar no campo prático essas nossas sutilezas psíquicas. Mas, em termos de sadhana, vamos definir isso daí. Eu comentei agora sobre o Paul Ekman, e uma das coisas mais legais que inclusive vocês me ajudaram a fazer, lembra, em 2020 a gente fez uma campanha no Catarse para lançar esse livro aqui, No Coração da Índia, uma jornada da consciência, e foi a recompensa para quem me ajudou a fazer a pós-graduação do Cultivating Emotional Balance, que é um programa sobre equilíbrio emocional desenvolvido a partir de uma solicitação de Sua Santidade, o Dalai Lama, para vários cientistas e contemplativos que estavam com ele no ano 2000, quando ele disse: precisamos dar um jeito de ensinar de forma laica as práticas budistas para que os ocidentais aprendam a lidar de forma menos destrutiva com suas emoções. A partir daí, o Paul Ekman, que é um dos maiores psicólogos do século XX, junto do Alan Wallace, um dos grandes meditadores e pesquisadores de meditação do nosso tempo, desenvolveram esse programa chamado Cultivando Equilíbrio Emocional, que a minha orientadora hoje do doutorado foi minha professora na época, ela é a Jane Pili, a doutora Elisa Cosassa. E uma das coisas, eu falei tudo isso sobre o CB, porque uma das coisas geniais da teoria das emoções do Paul Ekman é o seguinte: emoções são dados cognitivos a priori. Ou seja, ao longo dos nossos bilhões de anos de evolução, as emoções foram sendo sedimentadas como conteúdos da nossa mente que servem para nos proteger, servem para nos orientar na vida. A questão é como a gente dá uso para essas emoções. Emoções são de rápida duração e são respostas cognitivas, ou seja, são lentes pelas quais eu vou enxergar o mundo em situações diferentes. A raiva, por exemplo, tem como função demarcar território, restabelecer a justiça quando você se sente injustiçado, afastar um inimigo. Aqui, claro, a raiva como um rompante imediato na selva para afastar um leão é uma coisa. A raiva que você fica cultivando como ressentimento de outra pessoa é uma bem diferente. E no CB a gente aprende práticas de Shamatha e Vipassana que vão nos ajudar a cultivar um outro estado de compaixão e de reconhecimento dessas emoções.
Então, Edu, a primeira coisa que no campo das meditações todas a gente faz é reconhecer as emoções como elas são. Elas estão ali. Ah, eu tenho raiva. E isso é bastante importante, já é um grande passo. A Monja Coen, por exemplo, quando eu frequentava bastante o Zendô dela, ela costumava dizer: ah, que gostoso sentir raiva. Aí você pensa, o que essa monja fumou, meu Deus? Teve uma época que ela fumava mesmo, aí você pode perguntar pra ela sobre essa época. Mas, já enquanto monja, na verdade estava querendo dizer que é muito importante reconhecer que você sente raiva. Eu queria saber quem foi que escalou esse povo aí pro pênalti. O nosso goleiro Becker estava sem fazer nada. Ele teve pouquíssimas defesas, ele estava frio. Ele não foi capaz de defender nenhum. O que é isso, meu? O outro ficou defendendo o tempo todo, ele estava quente. Mas agora, quem pôs aquele menino Lourenho lá para marcar pênalti? Ele não tem condição, acabou de entrar. Por que não pôs o Anthony, que estava bravo, que estava forte? Que vergonha. É muito importante perceber ela borbulhando aí. O problema é quando a raiva acontece e você nem tá ciente dela. Que você é tomado pela raiva, possuído por ela e sai por aí destruindo, derrubando e pilhando tudo que tá no seu redor. Agora, numa perspectiva energética, numa perspectiva espiritual mais profunda, todas essas emoções são modos do ser, são flutuações, são pulsões do nosso espírito tentando fazer a sua expressão dentro e fora. Tentando explodir a sua presença e a sua essência dentro e fora. O que eu quero dizer com isso? A raiva é um eco muito distante de uma coisa que lá na profundidade da alma é uma coisa bem diferente. É claro que os budistas não falam de alma, e eu não sou budista, mas Shagdutu Rinpoche vai dizer que para tratar as emoções você precisa chegar ou cortar as emoções em sua própria base. Isto é, se você, a partir de um treinamento muito profundo, em meditação, aprendendo a ficar quietinho e silencioso, mergulhar no seu inconsciente e chegar lá na base da raiva, nessa raiz dessa energia em ebulição, você vai ver que ela é o fogo, a força ígnea que te move. Ela é, de alguma maneira, uma manifestação de Icha Shakti, o puro querer da Mãe Divina. O Shagdutu Rinpoche, inclusive, vai dizer que essa raiva, em sua própria base, é a compaixão que nos liberta do sofrimento. Veja, Mahakala, ou Bhairava, Parabhairava, Yamantaka, Vajrayogini, e aí as deidades hindu, Kali, Kalima, Chinnamasta, os vários Bhairavas, enfim. Eles são deidades iradas, eles têm formas de compaixão irada. A forma feroz de Bhairava, que é nos acordar do sono, do torpor, da delusão. Pensa que essas deidades todas moram em você e que de uma forma mais profunda, sem medo de errar ou de tornar isso esquizotérico, elas são você. Elas são aspectos mais profundos, mais eternos dessa semente de existência muito profunda que você está tentando reencontrar ou com a qual se reintegrar. Então, essa raiva descoberta na meditação, ela tem vários meandros, vários sintomas. Por um lado, descobrir que se sente raiva durante a meditação é natural e esperado, porque você vai facear todas as suas sombras e todos os seus demônios e vai reconhecer as emoções quando elas estão aparecendo. Esse é um dos primeiros sinais de progresso na meditação. Quando você começa a fazer a sadhana, aquelas emoções que eram antes inconscientes e que possuíam você não serão mais. Você vai desvelar essa cortina e não vai poder, por um lado, nunca mais usar essa desculpa de ai, eu fui tomado pela raiva, não sabia o que eu estava fazendo. Por outro lado, só saber que a raiva está aí não serve de muita coisa. É lema da Revolução de Si: despertar, desenvolver, progredir e prosperar. Como assim? Tem nada a ver com passos de coach, tá? São só hints para a gente saber o que fazer na jornada do autoconhecimento. Despertar é começar o processo, entender que você precisa fazer alguma coisa, sentir uma inquietação e ir atrás disso. Desenvolver é desenvolver meios práticos de encontrar o sagrado caminho, é desenvolver técnicas, hábitos. Progredir é não cessar de fazer o trabalho, é não engessar, é não estagnar. E aí, então, prosperar é trazer para a essência, trazer para a educação do si, trazer para a consciência, para fora. Prosperar é manifestar para o mundo. Então, em termos de autoconhecimento, despertar é reconhecer essa raiva. Desenvolver é desenvolver mecanismos para organizar essa raiva, drená-la, direcioná-la. Progredir é entender que o trabalho não acabou quando você começou a ter os primeiros insights, com aquela empolgação do começo. Insiste, resiste, persiste, não desiste. Quando nenhum tracinho dela mais está ali como ela era antes,
Aí você pode ensinar para as pessoas sobre isso. Guilherme, e você pode ensinar para as pessoas sobre isso? Posso. Verdade seja dita, sou ainda um cara bastante irado. Não é à toa que meu nome é Bhairava Dasa e não My Little Pony Dasa. Dasa é servo, então servo de Bhairava. Eu tenho essa energia enérgica. Essa energia enérgica é ótima, essa energia contundente. Mas eu era uma pessoa irada, inflamada pela raiva. A sadhana foi arrefecendo isso. Eu explodo quando preciso, mas rapidamente direciono. Essa raiva também, Edu, é essa força que bane o medo. É esse rugido feroz do despertar. Ela está ali concentrada, se a gente for falar em termos de filosofia, de fisiologia sutil, ali no estômago. Ela é a força de vontade. Ela é Manipura Chakra, rugindo. Então, essa fornalha que você aprende quando você trabalha com as meditações mais sutis nos chakras, e é isso, meu querido Sadaquinho, Sadaquinha, que está querendo despertar Kundalini, que Tattva Shuddhi faz por nós. Separar em diversas instâncias essas mandalas de luz, de força, de mantra, de louca em louca, ou seja, de reino psicológico e espiritual em reino psicológico e espiritual, você vai desfraudando os mistérios, os véus da consciência, você vai abrindo as caixinhas onde seus traumas, seus complexos estavam escondidos e vai sutilizando tudo isso. Você vai aprendendo a cortar a emoção em sua própria base e torná-la energia potencial livre. Isso é uma das coisas que a gente faz na prática de Tattva Shuddhi. No curso que eu ensino, por exemplo, o segredo dos chakras, eu ensino uma prática que ensina a fazer isso. Você reconhecer o processo e o poder das emoções ali, e a raiva está exatamente em Manipura Chakra, porque ela é a feroz força de vontade, e quando você de fato abre esse chakra ou instala ele aí, o que ocorre quando a gente faz uma prática chamada Papa Purusha é que você dissolve essa energia que você gastava tanto com o que o Jung vai chamar de sombra. Exatamente, você vai, da mesma forma que os yogis falam que a gente gasta energia à toa alimentando um diabrete preto feito de piche chamado Papa Purusha, o homem do pecado, o Jung vai chamar essa coisa de sombra, nosso outro. Né, nessas nossas faltas de compensação, esses nossos medos, essas nossas angústias. Na prática de Papa Purusha, a gente reconhece onde é que você está alimentando suas faltas, as coisas que te possuem ainda através da raiva, do medo, da tristeza, etc. E aprende a aniquilar isso, ou seja, de dar tanta concretude, forma e importância para a história que você cria, para essa raiva, cortar a linha do pensamento sem medo do que acontece se você ousar cortar aquela auto-justificada raiva, ou ressentimento ou mágoa. E aí agora essa energia está livre para ser outra coisa. Agora essa energia desperdiçada para manter essa dupla personalidade, esse outro, esse seu duplo, agora ela pode ser usada para iluminar a consciência. Mas primeiro a gente tem que aprender as bases da meditação profunda. Então minha última dica, Edu, assim como você faz terapia, eu recomendaria que assim, se você já está há 10 anos no yoga, o próximo passo é achar uma sangha, um caminho, e um acharya. Quando eu digo um, é um ou uma acharya, um mestre que possa te organizar e te ajudar a ir mais fundo, chegar na autorrealização. Dá para fazer isso. Aqui no Instituto Revolução de Si, nós recebemos os mapas, as chaves, as fechaduras de várias tradições para combiná-las e ensinar o caminho. Então, por um lado, claro, meditação corporativa, meditação escolar, eu ensino isso tudo. Mas para quem quer ir mais fundo, tem o caminho da terapêutica. E depois, quem quer ir mais fundo, tem o caminho da sadhana. E uma das formas de sadhana que não precisa ser iniciática, você não vai se vincular conosco a nível espiritual mais ortodoxo, é Tattva Shuddhi. Se você quer saber o que é Tattva Shuddhi, como fazer Tattva Shuddhi, é uma prática bastante eficiente, completa e complexa, assim, é o que dá para ir mais longe sem iniciação. Procure um professor para te instruir sobre como transmutar essas energias, dá para fazer de forma simples ou complexas, mas é um sintoma de que você está avançando na prática. Qualquer um de vocês que aprende a reconhecer uma emoção já deu o primeiro passo para desenvolver um tipo de equilíbrio emocional mais sofisticado. Até mais!